Por que eu decidi criar o meu canal no YouTube? É uma pergunta que eu me fiz e que eu quero responder para vocês em alguns tópicos que eu anotei aqui no caderno. Prazer, meu nome é Rafael. Obrigado por estar aqui no meu canal no YouTube. Te convido a te inscrever para seguir o meu conteúdo, seguir os meus vídeos, certo? E os itens que eu elenquei aqui no meu caderninho explicam muito o porquê da minha escolha no YouTube e também a minha, vamos dizer assim, a minha não escolha pelo Instagram, simplesmente, né? Mas usar mais o canal do YouTube. E também serve como, vamos dizer assim, os parâmetros que eu vou seguir aqui dentro. Eu entendo e quero encarar o YouTube como um negócio também. Então, vamos dizer que eu estou dentro da minha empresa. E isso vai também um conselho, uma dica, né, para os empresários que estão me assistindo, ou empreendedores, simplesmente têm o seu negócio, né? Quem determina as regras do teu negócio, da tua empresa, é você. Você que é o dono, você determina as coisas que devem acontecer, os princípios dentro da tua empresa, certo? Isso ajuda também muito na hora da contratação e também na hora da demissão. Isso, para quem é empresário, soa muito familiar, é muito importante. Então, também vou falar sobre negócios, sobre empresas aqui, mas não é o tema principal. O tema principal do meu canal vai ser autoconhecimento, perfil comportamental e espiritualidade. São esses temas que eu vou abordar aqui, que eu vou falar e que eu acredito que você que está me assistindo vai se identificar, vai gostar e vai compartilhar, e a gente vai poder ajudar muitas pessoas, porque muitas vezes até uma doença silenciosa que acaba afetando muitas pessoas, muitos homens, dentro das suas famílias, dentro dos seus trabalhos, empresas, e eu estou bem afim de poder ajudar o máximo de pessoas nessa caminhada. E, assim, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro, eu sou o aluno 00, vamos dizer assim. A juventude de hoje fala assim, sabe? Eu sou o aluno 00, eu sou o primeiro da fila para aprender. Eu estou aqui como um aprendiz mesmo. E eu tenho esse coração ensinável, tenho esse coração humilde para aprender. Tenho hoje, sempre fui bastante orgulhoso, teimoso, e me dei conta que não é o melhor caminho a seguir. É importante a gente ter um coração ensinável para sempre estarmos evoluindo como pessoas. Hoje, 2025, eu tenho 43 anos e sou casado, pai de 2 filhos, e assim, tive que aprender bastante coisa, mas, em primeiro lugar, me deixando ensinar, tanto pela vida como pelas pessoas mesmo. A gente tem que admitir que tem pessoas que estão acima intelectualmente, estão em outro estágio da vida. Não é que uma pessoa seja melhor que outra, mas tem pessoas que estão em momentos diferentes, que já passaram por coisas que você recém está passando, e é importante escutar. E não simplesmente teus pais, teus líderes, mas às vezes pessoas que você não espera, mas consegue aprender, certo? Então, assim, eu elenquei 3 coisas aqui no meu caderninho, né, tá anotado, que eu, como um bom quarentão, eu consigo trilhar
andar muito bem no mundo analógico e no mundo digital, né? Então, o primeiro item da minha decisão por vir aqui para o YouTube e também por expor as minhas ideias num objetivo de poder ajudar mais pessoas é o autoconhecimento, que é o tema principal desse canal. Autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Conhecer-se a si mesmo e dessa forma conhecer os outros. Principalmente colocar em prática o mandamento da nova aliança que Jesus deixou para nós. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. A gente sempre escutou isso, né, na nossa caminhada cristã, amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que amar o meu próximo, tenho que amar o meu próximo. Ok. Mas como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? A frase, o mandamento de Jesus é amar o teu próximo como a ti mesmo. E realmente, eu, durante muitos anos, e como eu digo, ainda estou aprendendo, eu sempre fui muito coerente, porque eu sempre amei o meu próximo como eu me amava, como eu me amei todo esse tempo. Muito pouco. O meu autoconhecimento sempre foi tão pouco. Eu realmente não me conhecia, não sabia das minhas valências, não sabia das minhas qualidades e dos meus defeitos, ou muitas vezes só via os meus defeitos. E eu não me amava. E eu não me amo, sempre me deixei em segundo lugar, é uma característica do meu perfil comportamental, tá? Vamos falar um pouquinho disso mais adiante. E nunca me amei o suficiente. Então, eu realmente sempre dei ao meu próximo o amor que eu tinha por mim mesmo, que era nada, né? Que era muito pouco. Então, eu realmente sempre fui um cara muito longe de ações para o próximo, de coisas para beneficiar o outro. Muito, muito pouco. Até pessoas da própria família, tudo muito pouco. Só no ambiente mais íntimo, assim, que eu demonstro amor, tenho minha forma de amar e tudo mais, tá. Mudou muito, claro, com o nascimento do meu filho, né, porque eu tenho um filho e uma filha do coração, né, que é a minha enteada. Ela é mais velha que o meu filho, e só que quando o meu filho nasceu assim, realmente, a tua mente, a tua vida, ela muda porque tu sabe que tu é responsável por uma vida, né? Então isso aí quem é pai e mãe entende. Então, agora, depois dos 40 anos, que eu comecei a me conhecer, tendo acesso ao conhecimento do perfil comportamental, que é também um dos assuntos, o autoconhecimento tem tudo a ver com o perfil comportamental, que nós vamos tratar muito aqui no canal. Então, a metodologia DISC, quem já conhece sabe. Aqui no meu canal também eu já tenho um vídeo publicado explicando sobre a metodologia DISC. Pode ficar tranquilo que nós vamos abordar muito sobre esse assunto. E ela são essas 4 letras, D, I, S, C, D de dominante, I de influente, S de estável e C de conforme. Eu, no meu teste de perfil comportamental, aliás, eu faço os testes de perfil comportamental, te convido a acessar o link que está aqui na descrição do canal, ou também no meu Instagram, Rafa DL Medeiros, e lá tem um teste gratuito, que é um diagnóstico gratuito, onde vai te ajudar nesse início de caminhada do autoconhecimento, certo? No meu teste de perfil comportamental, deu o perfil conforme estável, do time dos quietos, do time dos introspectivos, né? Então, nós dividimos
entre os extrovertidos, que são os dominantes e influentes, e os introvertidos, que são os conforme estáveis. Eu estou no time dos introvertidos, dos conforme estáveis. Então, características do conforme estável. É uma pessoa precisa, atenta aos detalhes, organizado, conservador. Por que isso faz parte da minha decisão por vir aqui para o YouTube? Quantos minutos nós já estamos aqui conversando? Isso é impossível no Instagram. Convenhamos, ninguém para mais do que 3 minutos para assistir um vídeo no Instagram. Aquela velocidade do Instagram é o meu segundo ponto, que eu vou explicar daqui a pouco. Não fecha comigo. Tá? Então eu preciso de uma coisa mais demorada, de uma coisa mais detalhada. Então tem uma característica nas nossas análises de perfil comportamental que eu destaquei aqui, que eu anotei, porque tem tudo a ver com esse momento do canal no YouTube. Uma pessoa conforme, estável, como ela é do time dos introvertidos, ela olha muito para dentro. Os extrovertidos olham muito para fora, para as pessoas. O conforme estável, o introvertido, ele olha muito mais para si, não se importa muito com as pessoas, não gosta muito de pessoas, e isso é uma coisa que nós temos que nos esforçar para melhorar. Mas aqui tem 2 características que você vai entender que fecha muito com o que eu estou falando agora. Aprofunda-se no conhecimento e especializa-se. Pensador profundo. Então, eu, por muitos anos, sou formado em publicidade e propaganda, por muitos anos eu atuei como designer, e nos trabalhos que eu tive, né, e trabalhei numa grande empresa aqui em Porto Alegre, antes de decidir ser empresário e viver da minha empresa, no caso, né, eu cheguei a um ponto, né, a um estágio que estava lá mesmo, era nível especialista. E eu não sabia, mas fazia parte do meu perfil comportamental. Nós somos especialistas, a gente se especializa muito naquilo porque a gente gosta muito de se apegar aos detalhes, as coisas minuciosas, né, demoradas, atento àquele detalhe, aquela vírgula, aquela linha, né? E assim é na vida também, né? Não é só no trabalho, é na vida. É assim. Então, o YouTube casa muito com essa minha característica de ser um pouco mais profundo, de ser mais sensível, de ser ligado às artes. Sempre fui designer, sempre trabalhei com arte, né? O meu irmão também é um conforme estável e ele é músico, um excelente músico, sabe? A gente é ligado nessa parte da arte. Então, produzir conteúdo pro YouTube é uma arte, não deixa de ser, né? Porque tem um trabalho. A gente produz. Então, eu comecei a estudar sobre isso e ver, cara, faz sentido eu ir para o YouTube, faz muito sentido. E aí nós vamos para o segundo ponto dos 3 que eu destaquei aqui. O segundo é o Instagram. Exatamente, o Instagram é o oposto do YouTube. Então, isso me incomodava, sempre me incomodou e eu não me dava conta. Vamos dizer que o Instagram, ele é muito... ele faz mais sentido para uma pessoa influente. O que é uma pessoa influente? A pessoa influente, ela é aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa ligada às pessoas. Eu costumo usar a expressão que é o modo vereador. Sabe aquela pessoa que chegando, ela é a atenção, ela chama a atenção, ela é o centro das atenções em qualquer ambiente que ela está. O Instagram, ele é feito para influenciadores, para pessoas influentes. A minha esposa é influente. Ela chega brilhando, onde ela vai, ela brilha, ela é o centro das atenções, todo mundo adora ela,
ela é uma excelente vendedora, ela é uma pessoa carismática, persuasiva, o oposto de mim, né? E o Instagram é perfeito para ela. Ela faz muito mais sucesso no Instagram que eu, lógico. Isso não tenha dúvida, além de ser muito mais bonita que eu, né? Lógico. Então, isso sempre me incomodou. Eu vou lá fazer assim, fico pensando, eu tenho que encaixar minha mensagem em 1 minuto dos stories, ou 3 minutos, tá? Tem como fazer vídeos mais longos, mas as pessoas, a atenção das pessoas acaba em 1 minuto, no máximo 2 minutos. A gente sabe que é assim. É aquela rolagem ali do feed, dos stories é assim, dos reels, sem falar no TikTok. Então, no TikTok eu nunca quis nem entrar, né? Porque aquilo lá é uma velocidade absurda. É para gente nova mesmo. E assim, isso me fez decidir não colocar minha energia total no Instagram. Né? Então eu coloquei aqui tudo em menos de 1 minuto. É muito rápido e acaba sendo muito raso os conteúdos. Veja bem, não estou falando mal do Instagram, até porque eu não vou abandonar o Instagram, eu vou continuar lá. Lá é uma ótima ferramenta de trabalho, sabendo usar, ele é muito lucrativo. Mas assim, a velocidade daquilo lá, para mim, assim, não me serve, tá? E fora que o algoritmo do Instagram, ele muda muito. Então, daqui a pouco tu tá muito bem num conteúdo e daqui a pouco fica mudando. Parece que agora o algoritmo novo, a nova atualização é o Andrômeda. Pá, tu já tem que estudar o Andrômeda para poder te dar bem lá dentro do algoritmo, né? E ser bem escalado e sucedido lá dentro. Né? No YouTube é diferente. O trabalho parece que ele fica mais perene, ele dura mais. Tu pode falar de assuntos mais profundos, mais detalhados. Então, pessoal, foi nesse exato momento que o meu microfone ficou sem bateria e aí eu tive que cortar o vídeo, né? Então eu peço desculpas por esse transtorno, aí tive que fazer em outro momento, porque acabei vendo depois que essa parte ficou na hora da edição, né? E aí eu tô dando sequência agora, né, no nosso vídeo, e eu tinha colocado aqui, coloquei na verdade, né, no caderno que eu tinha mostrado para vocês, 3 itens, né, 3 momentos assim que eu acredito que explica por que eu escolhi o YouTube e a minha não escolha pelo Instagram, né? E o último item era um item bem importante, que fala muito sobre uma parte pessoal minha mesmo, que é a parte da espiritualidade. E até foi bom que tenha dado esse problema, porque eu decidi fazer um vídeo só sobre a espiritualidade, tá? Fazer um vídeo só sobre essa parte e que com certeza é um pilar bem importante, assim, fundamental nessa nova jornada aí que eu decidi de fazer o canal no YouTube, né? E desse conteúdo que eu quero trazer para vocês. Então, eu decidi fazer um novo vídeo. Vou deixar esse suspense, pedir para você assistir o próximo vídeo, que é uma sequência disso aqui, mas que vai se transformar num conteúdo exclusivo ali, um conteúdo separado, mas de muita importância, de muita relevância, tá? Obrigado por acompanhar até agora o vídeo. Eu peço para que você se inscreva no meu canal. Estamos no começo dessa jornada. Eu peço para que você se inscreva, ative o sininho. Quem puder, quem quiser fazer um comentário, dizer o que acha, se concorda com essa visão de que o YouTube é mais adequado para assuntos mais profundos, vamos dizer assim, né? Ou para poder detalhar melhor a ideia, o assunto que a gente quer tratar, né? Seja lá qual for o assunto.
Se você assiste muito YouTube, eu gostaria de saber. Se você puder comentar, eu sou um cara que eu consumo muito YouTube, muito, muito. Direto, assim, até outros streamings eu acabo nem assistindo tanto quanto o YouTube, né? Então, gostaria, se você puder comentar para eu saber já o que está rolando na cabeça de vocês, certo? Então, obrigado até agora por ter ficado. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.